Oi, 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 MJTs! Eu sou a Maria José do blog Mundo de MJ e bem-vindos às nossas segundas no sofá. E o tema de hoje é esperança. Na nossa última segundas no sofá, falei sobre a fé, a importância da fé na vida do ser humano, o quanto é importante acreditar naquilo que a gente julga impossível, muitas vezes, para conseguir atingir os nossos objetivos. Mas temos também de falar na parte possível, o quanto é importante a expectativa em acreditar que algo dará certo porque é possível. Apesar da probabilidade de ser pequena, é importante acreditar. Estamos no final do ano, estamos aí chegando já começo de 2019, daqui uns dias, e é importante acreditar realmente que o novo ano trará muitas coisas boas. E para que esse ano seja bom, a gente tem que esperar que seja bom, a gente tem que fazer por onde seja bom, com boas energias, com boas vibrações e, claro, com um pensamento sempre positivo. A importância do pensamento positivo é tão grande que muitas pessoas afirmam que ficaram curadas de doenças graves com o pensamento positivo, com a esperança de que algo daria certo. Então, por isso que é bom a gente sempre aliar a esperança e a fé, manter as duas sempre unidas para que possa realmente gerar bons frutos na nossa vida. Então, se acreditarmos que as coisas darão certo, elas irão dar certo. Só que para isso, claro, também é preciso manter os pés no chão e, como eu falei no vídeo passado, correr atrás das coisas. Não é esperar sentado, deitado, dormindo. É esperar lutando no dia a dia. Então vamos fazer um 2019 diferente, não é, gente? A gente passou um 2018 inteiro esperando que as coisas dessem certo, um ano inteiro esperando fazer mudanças na nossa vida pessoal, na vida do nosso país. 2019 e agora final de 2018 tudo consumado. Vamos começar 2019 realmente acreditando e lutando por um mundo melhor, por uma vida melhor, para nossa própria vida melhor, né? Vamos parar de esperar no sofá e colocar a culpa dos nossos representantes lá em Brasília ou no nosso estado e vamos realmente caminhar com as nossas pernas, fazer por onde acreditar. Esperamos realmente que a crise acabe de vez, mas temos que primeiro acabar com a crise interna da gente. Então não adianta mais a gente ficar esperando as coisas dos outros e definhar, como a gente fala aqui no meu estado, né? Agonizar, deitado apenas esperando, porque essa espera passiva não dá certo, tem que ser uma espera ativa. A esperança é uma espera ativa. A espera ativa consiste em acreditar que as coisas darão certo porque estamos nos esforçando para que dê certo. Então, espero que eu tenha passado a mensagem bem para vocês. Espero realmente contribuir para que vocês possam realmente levantar do sofá, ou vocês estão no sofá, levantar do sofá, agir, levantar da cama em que estão deitadas e agir. Mergulhem em 2019 melhor, mas para isso mergulhem consciente. Tem que saber nadar, né, gente, para mergulhar. Então, não adianta a gente querer o peixe na mão. Vamos aprender a pescar e mergulhar aí rumo ao infinito e além. Um 2019 muito melhor para todos nós. Acho que a gente tem que sempre fazer esse levantamento na nossa vida, né, no fim de ano, e realmente ver o que contribuiu para que as nossas esperanças meio que acabassem. Porque sempre acontece isso, né? A gente começa o ano querendo tudo de bom, fazendo mil planos. Quando chega em junho, a gente não sabe nem quais eram os objetivos da gente. Por quê? Porque a gente viveu uma espera passiva. Uma espera onde a gente apenas esperou que tudo desse certo, sem de fato esperar caminhando. Então, caminhem, peguem os objetivos de vocês, tenham esperança e fé de que tudo dê certo. E corram atrás de tudo isso, para que tudo dê certo. E quando terminar 2019, vocês terem certeza de que tudo deu certo no final. Ok? Vou ficando por aqui. Beijos e tchau!